Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto bem curioso. Olha, o prefácio de um livro que promete nada menos que 605 contos malucos, hilários. 605 é bastante coisa. Pois é, e a nossa fonte é o próprio prefácio, escrito pelo Valdo de Parlo, para a obra do Cláudio Bonilho. A ideia é entender, pelo Visão do Di Parlo, o que faz essa coleção ser, bom, tão especial, né? Legal. E como ele começa? Já elogiando? Que nada. Ele abre o jogo falando que ficou meio com o pé atrás, sabe? 605 contos. Ele mesmo achou que podia ser, tipo, exagero, uma bravata. Ah, uma desconfiança inicial. Faz sentido. Exato. Mas ele logo adianta. Diz que o Bonilho não tá blefando, não. Ele entrega o prometido. Mas que tipo de entrega é essa? Que humor é esse que ele descreve? Olha, pelo que o Di Parlo fala, é um humor que, assim, brota do nada, sabe? Bem espontâneo, quase desconcertante. Desconcertante. É, ele descreve como uma viagem para o epicentro de um riso tão forte que pode até dar dor no maxilar. Não é aquele humorzinho sutil, parece algo mais visceral. Visceral, gostei da palavra. Ele até faz uma comparação interessante, né? Diz que entrar no livro é tipo chegar numa festa de interior. Uhum. Aquelas cheias de figuras excêntricas, né? E causos inacreditáveis. Isso. Onde o bizarro e o familiar se misturam. A lógica que a gente conhece, bom, parece que fica do lado de fora. A loucura é que manda ali. Exato. E a consequência disso é a hilaridade. O Di Parlo até chama o Bonilho de cronista do improvável. Cronista do improvável. É, tipo, ele não tá só contando piada, ele tá colecionando momentos cômicos da vida, sabe? Muitas vezes de um jeito bem terreno, assim, às vezes até escatológico, testando a dignidade humana. E para isso ele usa personagens, certo? O prefácio menciona alguns. Sim, ele dá exemplos. Fala de figuras que, segundo ele, aparecem sempre e são bem emblemáticas disso. Tipo quem? Olha, ele cita um primo Pedro, meio medroso, uma namorada, Marieta, que ele nem tem certeza se é argentina ou não, a sogra Genivalda, que vive rogando praga, A sogra das pragas. pois é, e um tal de Betinho, que parece ser mil faces. São, assim, anti-heróis do dia a dia, tropeçando nas próprias maluquices. E as situações? Imagino que sigam a mesma linha. Lembro de ter lido algo sobre uma cachoeira e um papagaio. Isso. Essa é ótima. Di Parlo menciona um date que deu errado na cachoeira por causa de um papagaio fofoqueiro, um X9, como ele diz. Um papagaio X9? Não acredito. E tem mais, casas mal assombradas onde o fantasma, no fim, era tipo um batom na cueca. Wi-Fi que vem da igreja ou talvez do inferno, ele brinca. Motéis com fantasmas ou Vacas curiosas? vacas no motel é o que diz o prefácio. O cotidiano vira um palco para o mais puro absurdo. E a comida também entra nessa, né? Parece que tem um papel importante nas confusões. Com certeza, o prefácio destaca isso. A culinária vira gatilho para catástrofe cômica. Tem cuscuz com ingrediente surpresa, munguzá com efeito colateral. Munguzá com efeito colateral? O que seria isso? Ele não detalha, mas a gente imagina, né? E feijoada que causa problemas intestinais coletivos no meio do forró. Meu Deus, imagina a cena. Pois é. Até coisas simples, tipo cheiro verde, coentro, jerimum, vira motivo de confusão. Parece que pro Bonilho, segundo Di Parlo, nem comer é seguro. Mas olha, o Di Parlo também diz que não é só zoeira pela zoeira, né? Que tem algo mais ali. Tem sim. Ele ressalta que por baixo daquele humor escrachado, exagerado, tem uma observação bem aguçada das nossas fragilidades. Ah, interessante. O livro, na visão dele, ri é das nossas pretensões, dos medos bobos, dessa nossa capacidade infinita de se meter em roubada. É um espelho, só que cômico e distorcido. Faz sentido. E sobre a quantidade? Os 605 contos. Ele volta a falar disso? Vê como um problema? Pelo contrário, ele usa a quantidade como um ponto forte, descreve como um banquete pantagruélico de risadas. Um banquete? Exato. Uma oferta gigante de humor. Ele até sugere que dá para ler aos poucos, como se fosse petisco, ou devorar tudo de uma vez para quem tá com muita fome de rir. A quantidade vira, tipo, abundância. Então, resumindo a visão do Di Parlo,
O livro seria quase um remédio contra o mau humor? É bem essa ideia que ele passa, assim. Apresenta a obra como um lembrete de que a vida, até nas partes mais banais ou constrangedoras, está cheia de potencial cômico. É uma celebração do caos nosso de cada dia, sabe? Um convite para a gente não se levar tão a sério. Então, para fechar essa análise do prefácio, o Valdo de Parlo basicamente nos pinta o quadro de uma obra que usa o humor, absurdo, às vezes escatológico, focado no improvável, para fazer uma radiografia do cotidiano que é hilária e, quem sabe, até reveladora. Exatamente. E ele sugere que essa lente cômica, apesar de leve na superfície, acaba mostrando muito sobre a natureza humana, sobre a cultura. O riso aqui, para ele, não é só diversão, é também um jeito de olhar para a gente mesmo, para as ciladas em que a gente cai. Isso deixa a gente pensando, né? Uma reflexão que vem da leitura do prefácio. Se esse riso do absurdo revela mesmo algo sobre nós, como sugere o Valdo de Parlo, qual será a faceta específica daquilo que ele chama de deliciosamente insano da experiência brasileira que esses contos capturam com mais força, da visão dele? Olá! Hoje a gente vai mergulhar, fazer uma análise mais a fundo de uns trechos bem interessantes do livro 605 Contos Malucos e Hilários. A promessa que está ali no material é bem clara, né? É achar o engraçado no que é comum, celebrar o caos do dia a dia. A dedicatória até aponta a família, o cotidiano, como fonte para essas catástrofes hilárias. Isso, catástrofes hilárias. É um bom jeito de colocar. Então, o nosso objetivo aqui é ir um pouco além, sabe? Explorar não só quais temas aparecem, mas, tipo, como esse humor é construído. O que ele pode estar revelando. O prefácio até falar que o livro é um antídoto contra o mau humor. Vamos investigar essa receita mais de perto. Exato. E olha, a primeira coisa que realmente pula aos olhos é o formato. O próprio prefácio descreve como uma metralhadora de narrativas curtas. Uma metralhadora, é. Os trechos mostram isso claramente. São umas pílulas de humor bem rápidas. Sabe, direto ao ponto do absurdo. Não dá nem tempo de respirar, é um bombardeio mesmo. Entendi. E dentro dessa velocidade toda, que tipo de assunto se repete mais? Bom, dentro dessa estrutura, alguns padrões ficam bem evidentes. Um deles é essa ligação quase que obsessiva entre comida. Comida? Sim, comida. Especialmente pratos bem regionais, né? Cuscuz, munguzá, vatapá, feijoada. E as consequências fisiológicas. Sempre desastrosas e imediatas. Ah, tipo, Tipo diarreia explosiva, gases sem controle. A comida vira o gatilho para o caos do corpo, entende? A gente vê isso em vários contos. Tem o 3, com feijoada e forró. lembro desse trecho. Tem o 9, que é feijão fava na igreja e dá problema pra todo mundo. O 30, com o vatapá tão forte que rasga a calça leg. Nossa! E até em situações mais modernas, como no conto 217, que a diarreia do chefe vaza em plena videoconferência. Ou a candidata Miss Jerimum no 209. É interessante essa fixação toda no escatológico, né? Por que será essa escolha tão recorrente? É pra chocar ou tem algo mais? Olha, eu acho que pode ser justamente isso. Talvez seja uma forma de nivelar todo mundo pela biologia mais básica, sabe? De rir daquilo que a gente normalmente tenta esconder. Faz sentido. Rir da vulnerabilidade. Exato. É um humor que vai direto contra o decoro. Expõe a vulnerabilidade do corpo de um jeito exagerado, público ali na história. Ao transformar o que é constrangedor em piada, talvez funcione como um jeito de lidar com isso coletivamente. Sei lá, rir pra não chorar. Esse grotesco parece ser central na fórmula do livro. E como isso se conecta com os personagens e as situações? Porque também tem muita coisa absurda, né? Com certeza. Esse grotesco se junta com outro elemento muito forte, o absurdo levado ao extremo. Muitas vezes com personagens de nomes bem peculiares, tipo Genivalda, Vaginildo. Vaginildo. Sério? Pois é. E as situações desafiam qualquer lógica. Tem sogra em cenário bizarro, como no conto 2 com açude, mungunzá e cueca mijada, ou no 29 pescando camisinha em motel flutuante. Meu Deus. Tem a tecnologia falhando de um jeito humilhante. O celular tocando forró dentro do caixão no velório, no conto 38, ou um celular indestrutível que entope a privada do motel no 110. Não acredito. E até os animais entram na confusão. Tem um pescador no conto 192 dizendo que o peixe roubou a dentadura dele e pediu resgate.
E um macaco que rouba a peruca da avó no zoológico do 231. Então não é só o choque, pelo nojento. Essas situações malucas, tipo, sei lá, o padrinho que usa óleo de fritar peixe em vez de protetor solar no 214. Exato. Ou aquele concurso de imitar eletrodoméstico quebrado no 165. Parece que pega umas frustrações pequenas, umas esquisitices do dia a dia e joga lá pra cima no nível surreal. Como é que essa técnica funciona pra fazer rir? Funciona pela surpresa, pela justa posição do inesperado e pelo exagero total. Pega uma coisa familiar, a tensão com a sogra, um celular que não para, um descuido na praia e distorce até o ridículo absoluto. Entendi. A graça vem da quebra da expectativa. Isso. E da colisão do comum com o bizarro. Aquele conto 418, do chefe que serve caviar de sagu com essência de pneu queimado, é um exemplo perfeito dessa lógica do absurdo, aplicada à comida, que é o outro tema que volta sempre. E dá pra notar também um tempero cultural bem brasileiro, né? Muitas vezes com um toque nordestino, falando de forró, festa junina, cheiro verde, coentro. Isso ajuda a situar o absurdo. Sem dúvida. Essas referências culturais, pastor, pajé, missa do galo, criam um pano de fundo que a gente reconhece. Isso faz o absurdo ficar ainda mais impactante, eu acho. Porque acontece aqui, né? Exatamente. O caos não explode num lugar qualquer, mas aqui, no nosso quintal cultural, digamos assim. O conto 51 do bolo de milho com coentro, ou 66 do padre usando água de motel como se fosse benta, eles brincam com essas coisas da nossa cultura de um jeito irreverente. O humor não é genérico, ele tem um CEP, sabe? Faz todo sentido. Bom, então, pra gente amarrar essa nossa exploração, os trechos que a gente viu mostram uma coleção que usa essa narrativa super curta para explorar o humor pelo grotesco, pelo exagero absurdo, pela quebra de expectativa. Isso. Focando muito em temas como comida, corpo, tecnologia, relações sociais e tudo com essa cara bem brasileira. Perfeito. E isso, acho, nos leva a uma última reflexão para quem está ouvindo a gente. Se o livro insiste tanto em transformar o constrangimento, o acidente, as funções do corpo em piada escrachada, Sim. o que isso diz sobre as nossas estratégias, talvez até culturais, para lidar com o caos inevitável, com as pequenas tragédias do dia a dia? Será que esse riso exagerado é uma forma particular de resiliência? Ou talvez um comentário social sobre as pressões que a gente vive? Fica aí a pergunta. Olá! Hoje a gente mergulha num universo bem particular. 605 contos malucos e hilários do Cláudio Bonilho. É basicamente assim, uma coleção gigante de historinhas muito curtas, absurdas, sabe? Elas pegam o dia a dia brasileiro e transformam numa comédia meio doida. O prefácio do Valdo de Parlo já adianta. Ele fala que é um mergulho no epicentro do riso desconcertante. Um banquete de risadas, né? Então, a nossa missão aqui é tentar entender o que faz essas histórias serem tão engraçadas, peculiares, e o que elas dizem sobre a gente, sobre o humor, sobre o absurdo. Ok, vamos lá, vamos desempacotar isso. E o que eu acho fascinante, e o prefácio pega isso muito bem, é que o Bonilho ele não tá só fazendo piada, entende? Por baixo do exagero todo, do nonsense, às vezes até de um humor mais escatológico, tem uma observação muito, muito afiada da natureza humana. Os personagens que ele usa, tipo Pedro, Marieta, a famosa sogra Genivalda, eles são meio que anti-heróis do cotidiano. São pessoas comuns que tropeçam em situações completamente bizarras e isso acaba expondo medos, sabe? Pretensões e até uma resiliência estranha depois do caos. Essa ideia de resiliência no meio do caos é boa. E parece que a comida é um estupim constante para esse caos todo, né? Lembro de um conto, acho que o 4, que fala de um cuscuz numa casa supostamente mal assombrada, mas que no fim escondia um batom na cueca. Quer dizer... Exato. A comida é algo tão central pra gente, né? No dia a dia, nos rituais, nas relações. E o Bonilho pega essa coisa familiar, quase sagrada. Pode ser o cuscuz, a feijoada. Ah, a feijoada que deu a diarreia no forró. Conto 3. Esse é clássico. Essa mesma.
Ou o feijão fava divino com o Wi-Fi da igreja que também não acaba bem, conta o nome, né? Ou até um tempero simples, tipo o coentro. O coentro, que causa confusão no encontro no conto 7, e até vira perfume de piquenique no 107. Meu Deus. Pois é, ele pega esses elementos e, pá, transforma no gatilho pro absurdo total. É justamente esse contraste, sabe? Entre o que a gente espera do trivial, do comum, e a explosão do inesperado, do constrangedor. É daí que vem muito do humor. Mostra como a gente é vulnerável, né? Até comendo cuscuz. Faz todo sentido. E falando em personagens que são a personificação do inesperado, a sogra. Seja a Genivalda ou quando chamam de Vaginildo, lá no conto 1, ela parece fundamental. Ela não é só aquela sogra do clichê, né? Ela vai para um nível surreal. Jogar Gerimundo telhado na virada. Conto 6 isso. Sim, ou tentar acalmar o sinal do Wi-Fi com cuscuz. Isso é no 58. A sogra nas mãos dele transcende o estereótipo. Vira quase uma força da natureza, totalmente imprevisível. As soluções dela desafiam qualquer lógica. Acho que ele usa essa figura exagerada para explorar, com humor, claro, as tensões familiares. Mas ele eleva isso a uma potência tão absurda que a única reação possível é rir. Reflete um pouco daquilo que o prefácio chama de Brasil de tantos Brasis, onde o insólito parece normal. Totalmente. E esse insólito não tá só nos personagens, tá nas situações também. Aquela mistura do banal com o bizarro completo. Tipo, os perrengues com tecnologia, Wi-Fi que parece do inferno e queima o cuscuz. Contos 31, adoro esse. Ou os encontros românticos que dão errado pelos motivos mais, assim, aleatórios possíveis. Tipo, uma vaca aparecer no quarto do motel. Como assim? Conto 56. Então, acho que a chave aí é o exagero e a surpresa total. Ele pega uma frustração que todo mundo entende, a internet que não funciona, um date que dá errado, e amplifica até o ridículo. A vaca no motel não é só um imprevisto, né? É a realidade dando um tilt completo. E quando a gente ri disso, talvez a gente esteja rindo um pouco das nossas próprias batalhas contra o caos do dia a dia. É quase um mecanismo de defesa, né? Achar graça na diversidade, uma resiliência que vem da gargalhada. O que tudo isso significa? Que esses 605 contos malucos e hilários são mais do que só piadas soltas. São tipo um espelho distorcido, engraçado pra caramba do nosso cotidiano caótico. Celebram essa nossa capacidade, talvez bem brasileira mesmo, de rir da própria desgraça, de achar leveza no meio do absurdo e de seguir em frente, né? Mesmo depois de um jerimum voador na cabeça ou daquela diarreia pós-feijoada com o Wi-Fi da igreja. É um jeito de dizer, não leve tudo tão a sério. Isso deixa uma reflexão interessante, né? Pensando nessas histórias todas onde o banal vira essa comédia extrema, que momento da nossa própria vida, talvez um que na hora foi super constrangedor ou só esquisito mesmo, que hoje a gente poderia recontar como um conto maluco e hilário? O que será que a nossa capacidade, ou às vezes a nossa dificuldade de achar humor nessas situações, revela sobre como a gente encara o mundo e a nós mesmos? Fica aí para pensar.